Defesa em Pauta, o podcast que coloca a defesa no centro do debate. Com Denis Sampaio, coordenador da comunidade Defesa Plena, e com o apoio da agência de marketing jurídico, Lamarck. Olá, ouvintes do podcast Defesa em Pauta. Mais um encontro muito interessante para falarmos sobre a nossa atividade do dia a dia, botando a defesa no centro do debate. Claro, sempre com o apoio da Lamarck, que faz o marketing jurídico de grandes advogados e advogadas. Hoje eu tenho como convidada Daniele Soares, que é uma jovem advogada criminalista, mulher, e também faz parte da NGC, Nova Geração de Criminalistas, uma das diretoras da NGC. Daniele, vou te chamar de Dani, porque eu estava aqui antes da gravação, ouvindo Dani para cá, Dani para lá, eu acho que eu não vou conseguir falar Daniele. Olha aqui, Dani. O nosso tema hoje são os desafios da jovem advocacia, mas nesse meio aqui a gente coloca o ingrediente, mulher, uma jovem advogada mulher. E é muito importante para todos nós que atuamos na defesa sabermos das nossas dificuldades, dos nossos desafios. E claro, nós vamos falar de um tema muito sensível que transcende a defesa, mas está permeada ali na nossa sociedade, que é o machismo estrutural. E se eu falar se você já sofreu algo relacionado a isso, eu vou ser repetitivo, porque a gente sabe que as mulheres, não só no Brasil, mas no mundo, sofrem, embora nós estejamos em 2025. Mas se apresenta para os nossos ouvintes e vamos conversar sobre esse tema. Muito obrigada, Denis, por esse espaço. É muito legal a oportunidade de ouvir, né, o jovem advogado. Eu estava aqui ouvindo o podcast, foi gravado anteriormente, com a doutora Lúcia, né, defensora pública, que é uma mulher e é uma referência para mim. E estava comentando que ainda é difícil de ver muitas mulheres atuando na advocacia criminal. E por conta da dificuldade, eu enfrento basicamente um cenário de muito machismo. Atualmente, quando uma mulher jovem chega em um ambiente, seja de audiência ou de delegacia, a primeira coisa que se passa na cabeça da pessoa ela deve ser estagiária. Isso é rotina. Então, eu busco sempre me apresentar, informar que eu sou advogada, que eu represento os interesses da pessoa X, e qual é o meu objetivo de estar ali naquele lugar. Tento, é até complicado dizer isso, né, mas tento me apresentar de uma forma formal, para que deixe claro, né, que eu tô ali trabalhando. E em diversos momentos, eu sinto que, apesar de ser uma profissional qualificada, ser diminuída pelo fato de ser mulher. Então, assim, vários momentos em que um cliente chega no escritório e a gente vai fazer reunião e eu me apresento como doutora Daniele, porque precisa dessa formalidade e o cliente sai conversando com outro advogado, o chamando de doutor, e eu sou a Dani. Apesar de também ser advogada. Então, assim, os meus amigos têm que me chamar de Dani realmente. Você é uma grande referência pra mim. Eu fico super honrada de ouvir você me chamar de Dani. Mas é triste de ver quando um cliente acaba me vendo só como uma menina, uma mulher, e não uma advogada, uma profissional que tá ali trabalhando. Entende? Eu entendo perfeitamente. Eu não sou mulher. Infelizmente não sou mais jovem, mas entendo porque eu vejo isso no dia a dia. Eu vou sair um pouquinho, mas depois eu volto no nosso trabalho, né, seja como advogada, seja como defensora, mas olha que loucura. Nós estamos fazendo uma reforma na nossa casa, eu e minha esposa, e a minha esposa, ela é defensora também, mas ela gosta muito de arquitetura. Na época da pandemia, ela fez inclusive um curso de design de interiores, né? Porque ela gosta dessa questão, ela faz
toda uma estrutura, ela que capitaneia essas reformas e nós contratamos um arquiteto. Quando ele esteve lá em casa, o projeto, embora todas as ideias na reunião inicial tenham sido da minha esposa, o projeto veio escrito Projeto Denis. E a coisa mais inacreditável que eu identifiquei ali é que na reunião estávamos sentados assim, geograficamente posicionados, eu aqui, ela à direita e ele ali. E ele só se dirigia a mim. Aí eu colocava ela na conversa. Olha, mas ela tinha pensado nisso, aí ele olhava para ela, falava e depois se direcionava a mim. Aquilo criou um mal-estar, inclusive, de nós não fecharmos com aquele arquiteto. Sim. Isso acontece contigo? Muito, muito. Claro que todos os advogados devem estar sempre preparados, né? Para poder oferecer uma boa defesa para os clientes. Mas, sobretudo, a jovem mulher advogada precisa passar ainda mais credibilidade. Porque as pessoas já chegam com o pé atrás. Será que ela realmente sabe o que ela está fazendo? E eu sinto isso o tempo inteiro. Recentemente, um rapaz me ligou uma sexta-feira à noite, e criminalista não tem isso de horário, né? Meu telefone tocou, eu atendi, e aí era uma indicação de uma colega minha, porque esse rapaz, ele descobriu que estava com um mandado de prisão em aberto, e ele nem sabia do que se tratava. E aí eu pedi pra ele me mandar foto, que eu iria verificar. E aí joguei no BNP e vi que o processo era do Ceará. E aí eu fui olhar, entrei, consultei, era um sistema que eu não tinha contato, precisei fazer cadastro, entrei no processo, li o processo inteiro e falei, vamos marcar uma reunião. E assim, sobre o que se trata. E aí a gente marcou uma reunião para amanhã, no dia seguinte, que era um sábado, e eu expliquei, olha, é um processo envolvendo um suposto crime de roubo, mas eu já enxerguei algumas nulidades, e a sua prisão só foi solicitada porque não estavam te localizando. E era um processo super antigo. Já tinha mais de 5 anos. Na verdade, o MP só pediu a prisão dele porque ele não estava sendo localizado. E aí eu apresentei pra ele, olha, a estratégia é essa, essa e essa. Aí ele falou assim, mas doutora, você não vai apresentar habeas corpus? Porque eu conversei com outro advogado, ele me falou que era esse o caminho. Aí eu falei, olha, eu não posso ficar debatendo tese de outro advogado, enfim. Ele falou pro senhor o que ele achava que era o viável, mas eu entendo que não é necessário um habeas corpus agora. Por quê? O juízo, ele não tem conhecimento de onde você tá. Pro juiz, você está se escondendo da justiça. Então, apresentando a procuração, com comprovante de residência, informando que o senhor trabalha, que o senhor tem um trabalho lícito, que o senhor não tem nenhum envolvimento com a criminalidade, a gente consegue explicar pro juiz que não tem necessidade nenhuma de te manter preso. Aí ele olhou pra mim e falou, mas isso vai dar certo? Eu falei, olha, você precisa confiar. E aí eu fechei o caso, fiz a petição no mesmo dia, consegui, na segunda-feira, entrar em contato com o cartório, pedi pra ir pra conclusão, consegui contato com o gabinete, despachei, expliquei pro juiz, o juiz entendeu. O MP, quando se manifestou, também foi favorável, e eu consegui, né, a revogação da prisão preventiva dele. Legal. E aí eu marquei uma conversa pessoalmente, pra poder dar a notícia pra ele, né. E aí foi engraçado, As conversas anteriores foram todas por telefone? Então, quando ele fechou o contrato comigo foi presencial. Mas as outras, quando eu ia pedindo informação, foi pelo telefone. E aí depois eu pedi essa outra conversa presencial. Mas eu acho que ele não imaginava que eu ia ter uma notícia tão rápida. E aí quando eu cheguei pra ele pra dar notícia, detalhe, ele ficou foragido, né? Então ele pediu férias no trabalho. E ele trabalhava numa padaria super conhecida aqui da área. Ele teve que pedir férias, ficou um tempo off pra poder resolver essa questão. E aí eu marquei de encontrar com ele, e ele super preocupado, mas doutor, eu posso ir pra aí? Não é perigoso? Não sei se podem me parar no caminho? Eu falei, não, vai dar certo, me encontra. E eu já sabendo que tava tudo certo. Já tinha um contramandado no processo, eu levei impresso pra poder dar pra ele. E aí eu fui e falei, olha, eu te chamei aqui pra te contar que deu certo, eu consegui a revogação da sua prisão preventiva, eu despachei com o juiz, expliquei tudo pra ele. E ele chorava, assim, compulsivamente. Aí eu falei, calma, o processo vai continuar. Mas é uma primeira vitória. E aí ele falou assim pra mim,
olha, eu confiei no seu trabalho, mas eu confesso que eu tava com muito medo. Porque você é muito nova, né? E eu fiquei com medo de tá fazendo uma má escolha. Porque o advogado que eu conversei me falou que não tinha cabimento nenhum no entrar com habeas corpus. Aí eu falei assim, olha, cada um trabalha de um jeito, eu fiz o que eu achei que fosse melhor, mas que bom que você confiou no meu trabalho. E assim, isso é rotina, assim, eu sei que tem vários casos que provavelmente eu deixei de fechar por ser mulher e uma jovem advogada. Que loucura. Olha aqui. Enquanto você falava, eu pensava numa coisa. Eu sou professor, né? E tive meus professores. Aliás, tenho meus professores até hoje. Mas você falando dessa situação exitosa, de um debate exitoso com seu cliente, eu fiquei pensando, quais foram as minhas referências como professoras, defensoras, advogadas, alguém que conversasse comigo ali no aspecto do direito. E aí, na mesma hora, me vêm pessoas naturalmente mais velhas do que eu, porque hoje eu tenho muitas referências de mulheres mais jovens, mas pensando em mulheres que foram minhas professoras. Eu lembro muito bem da Simone Schreiber, que foi minha professora da Unirio. Eu lembro muito bem da professora Vera Malaguti, que foi minha professora no mestrado. Eu lembro muito bem da professora Maria Fernanda Palma, que foi minha professora no doutorado em Portugal. E vou ser bem sincero contigo, Dani, claro que tem outras mulheres que passaram por mim nessa questão da docência e tal, mas se eu rapidamente, se você me perguntar, Denis, quem são suas referências como professores, eu vou te jogar um monte de professores. E nesse nível comparativo, uma quantidade muito menor de mulheres. Aí te pergunto, para você hoje, uma jovem advogada, quem são as suas referências como professoras, advogadas, mulheres? Você tem mais referências de mulheres ou de homens? É até difícil de falar isso, né? As minhas referências como mulheres advogadas, posso até usar o termo, né? Das antigas, eu conto nos dedos. A doutora Vera Malaguti é uma grande referência, a Simone, a Fernanda Tortman, a Maíra, são grandes mulheres advogadas que eu admiro muito. Essas são mais jovens do que eu, tá? Mas que são grandes advogadas. São grandes advogadas. Eu só estava falando das pessoas... Mas, assim, antigamente, eu acho que não tinha um grande número de mulheres na advocacia criminal. Hoje, na NGC, né, da qual eu faço parte... E na docência. Também, Na NGC, a gente tem um grande número de mulheres. Então, assim, a gente vê que existe uma crescente de mulheres na advocacia criminal, mas isso é tudo muito novo. Sim. Antigamente, acredito que aos 20 anos atrás, não existia. Dificilmente mulheres iam para essa área. Sim. Mas se nós colocarmos, concordo contigo, nós colocarmos agora mulheres como referência, nós temos mais jovens que eu, temos inúmeras. Sim. Inúmeras. Ou seja, nós temos uma mudança. Com certeza. Essa mudança não está sendo rápida como a gente acha que tinha que ser, né? Como a gente tem certeza que tem que ser. Mas está tendo uma mudança. E, naturalmente, as jovens advogadas, para além do NGC, nós vamos chegar na NGC, mas para além da NGC, estão ganhando o espaço natural. Sim. Natural. Não é uma luta de espaço, mas é ganhar, entre aspas, o espaço natural, porque são mulheres inteligentes, que estão trabalhando, que estão fazendo com qualquer homem. Claro. Como qualquer homem. E aí voltamos ao tema NGC. NGC, pessoal que está nos ouvindo, é um projeto muito bacana dos jovens advogados criminalistas aqui, né? Uma nova geração de criminalistas que a gente está fazendo muitas parcerias
juntos. Mas por que nós estamos fazendo parcerias? Eu, Dani, sou professor há 24 anos, né? Defensor e professor há 24 anos. Eu não faço parceria com quem eu acho que não está em desenvolvimento, porque eu tento estar sempre em desenvolvimento, independentemente da idade, independentemente do gênero, da cor, claro. Mas a NGC eu vejo que vocês estão produzindo boas coisas, principalmente em prol da defesa. Vocês, mulher, mas deixa os meninos da NGC para lá, que eu já conversei com eles aqui, hoje o papo não é com eles, é com vocês da NGC, vocês mulheres advogadas, jovens advogadas. Como é que tá? Como é que estão ali o trabalho, a produção acadêmica? Como é que vocês estão se desenvolvendo? A gente estava até conversando outro dia que a gente está com um projeto, né, de desenvolver aulas só para mulheres. Não querendo deixar os homens de lado, mas é porque a gente sabe que é diferente. Sim. Né? Então, assim, a gente pensa em até... Porque para quem está começando na advocacia criminal, existem coisas que a gente já pode antecipar que vai acontecer. Claro. Então a gente pode até evitar que aconteça com uma outra mulher advogada. Então, assim, a gente estava até comentando um pouco mais cedo que antigamente, quando você entrava no presídio, você tinha que preencher seus dados, né? Seu nome, telefone. E algumas vezes eu já sofri assédio. Deixa eu te perguntar. Assédio. Você é uma jovem advogada, uma jovem bonita advogada, já sofreu? Sim, com certeza. Infelizmente, né? Quando a gente iria ingressar no presídio, a gente colocava nossos dados. E aí, algumas vezes, pegavam meu contato e me ligavam. Olha, eu sou policial penal, então eu trabalho aqui, vi seu contato, vamos marcar alguma coisa? E eu ficava, meu Deus, não. Então, esse é o tipo de coisa que a gente vai antecipando para as jovens advogadas, olha, cuidado com isso. Ou então, em tal ambiente, evita de ir com tal roupa. Eu sei que é difícil de falar isso, mas assim, tem coisas que a gente pode prevenir que aconteça, sabe? Às vezes até numa delegacia. Eu costumo chegar num ambiente de delegacia quando eu não conheço ninguém, porque atualmente eu já fiz muitos amigos de delegacia, então assim, tá muito mais tranquilo. Mas antigamente, quando eu não conhecia, eu já chegava com uma postura diferente. Cara fechada, sempre muito educada, claro, mas para que não confundisse. Então, assim, eu até costumo brincar, né, com as minhas amigas, olha, eu sou outra pessoa no ambiente profissional, porque eu preciso demonstrar que eu sou uma pessoa séria para que não cause nenhum tipo de, não, de repente ela poderia aceitar alguma coisa, porque isso já aconteceu. Então, assim, nós mulheres na NGC, a gente tenta se unir para ajudar as novas advogadas para que não precisem passar por isso. Agora, um conselho que eu dou se vocês estão com uma proposta de aulas para as mulheres, que as professoras sejam exclusivamente mulheres. Com certeza. Não tem cabimento vocês receberem aula de homens, de professores homens. Não. Inclusive, a gente está até com a possibilidade de convidar uma delegada. Legal. Uma jovem delegada. A Lucilena. A Lucilena também. Que esteve conosco aqui no podcast. A gente pode até fazer uma aula em conjunto, né? Que legal. A delegada com a Lúcia. Convida a Simone Schreiber. A Simone é muito referência. Muito. Janaína Matida, Maíra. A Janaína também é demais. Não, são pessoas sensacionais. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já disse que sofreu assédio pela condição de ser mulher. Sim. Talvez não só por ser jovem, mas em si por ser mulher. Então, o nosso podcast tem um nome do nosso episódio, Desafios da Jovem Mulher Advogada. Você vê, vamos lá, desafios para um jovem ou uma jovem advogada, tem-se. Claro. Já conversei com o Eduardo, com o Eric aqui, e a proposta desse podcast é conversarmos com todos, com todas, estudantes, advogados de renome, professores e advogados iniciantes, iniciantes jovens que eu digo, mas desafios tem. Eu tenho desafios, muitos desafios. O jovem advogado, claro que está iniciando, vai ter desafios. Agora, você dá um plus a esse desafio por ser mulher? Com certeza, com certeza.
para além de ser qualificada, eu preciso provar que eu sou qualificada. Imagina. Então, assim, eu não preciso só estudar dentro de casa, só fazer pós, especialização. Não. Eu preciso mostrar que eu sou. Isso é o tempo inteiro. Então, eu sinto que existe um plus, sim. É difícil conseguir quebrar esse preconceito, né? Ah, não, porque ela é mulher, ela é jovem. Será que de fato ela é uma profissional? Então, assim, já aconteceu várias vezes em até reuniões dentro da própria OAB em que levantava a mão para fazer pergunta ou então algum questionamento e me ignoravam. Como se eu não fosse acrescentar nada, por ser jovem e por ser mulher. Loucura, hein? Então, assim, são coisas que, infelizmente, eu precisei passar e vou continuar passando. Não acho que isso vai acabar, mas o que eu faço para superar é sempre continuar estudando, Legal. Isso eu vou te perguntar já já. buscando conhecimento, porque o que eu comentei antes, que foi legal ouvir do cliente, em que ele ficou feliz com a resposta que eu dei, e eu quero mais isso. Então eu não posso nunca deixar de estudar, de tentar me aperfeiçoar, para que de fato eu seja uma referência. Eu conversei, você já ouviu, já disse que ouviu, conversei aqui no Defesa em Pauta com a Lucilena, que é uma mulher, defensora renomadíssima no Brasil, mas me falou, até nós nos emocionamos aqui, falou, porque eu conheço a história da Lucilena, né? Conheço ela há mais de 2 décadas, e ela tem um plus, ela é negra. Você não. Você acha que as jovens mulheres advogadas, vou melhorar, as jovens advogadas mulheres negras também não, têm mais desafios? Acredito que sim. Acredito que sim. Que aí você mistura 2 problemas sociais, o machismo e o racismo. Não tenho propriedade para de forma falar. estrutural. Mas que, As suas amigas assim, da NGC. com certeza. Com certeza. Que loucura. Né? Tem até a Ananza, né, que é uma grande advogada criminalista, tá na NGC. E ela, com certeza, já passou por diversas ocasiões em que ela precisou se provar como advogada por ser uma jovem mulher advogada negra. Aqui, você começou a falar, eu falei que ia conversar contigo, e os projetos de conhecimento? Estudos, pós-graduações, mestrados, cursos, como é que você está vivenciando isso? Então, atualmente eu vou começar uma nova pós, que é até na Emerge, terá uma turma só da NGC. Ai, que bacana. Foi bem legal pra gente. Paralelo a isso, a gente continua estudando sempre, né, lendo bons livros, Legal. participando da imersão da defesa plena, estudando bastante, não posso parar de estudar nunca. E o pessoal da NGC é bem Junto, forte, né? Isso aí. Tá muito E é o meu objetivo final, o mestrado, com certeza. Até porque eu tenho muita vontade de dar aula. E depois que eu finalizar essa pós, eu vou me dedicar ao mestrado. Penso em fazer na UERJ. Bacana. E é isso, não posso parar de estudar nunca. E você falou, boa lembrança, nós estamos com uma imersão aí na Boca, né? Uma parceria da Defesa Plena com a NGC e o apoio sempre da Lamarck, que vamos pensar em trazer um debate muito sério sobre a nossa atuação em audiência, em inscrição de testemunhas. Eu acho que a maioria dos membros da NGC já fizeram o meu curso, né, técnica de inscrição, mas ali a gente vai vivenciar o dia a dia de audiência com técnicas. Como é a vivência de vocês, mulheres, jovens advogadas, em audiência? Precisa falar mais alto? Precisa se impor mais? Precisa parecer mais? Ou no júri também? Como é que é isso? Muitas vezes... Tem esse desafio? Não, tem esse desafio, mas eu nunca precisei falar mais alto. Eu tento sempre vencer na delicadeza. Também. Então, já aconteceu de estar fazendo uma pergunta e ter um promotor conversando com o juiz,
Mas isso é regra, tá? Mas assim, Isso é regra, a tá? gente percebe que não tá nem prestando atenção. É isso aí, E aí, assim, o que eu faço? Eu espero. É isso aí. Espero. Isso eu não sei se... Espero. No meu momento de fala, eu falo, explico. Mas assim, eu acho que a grande chave é a gente estar preparado para a audiência. Boa. Eu fiz uma audiência agora em Nova Iguaçu há pouco tempo, e era um processo que tinham vários réus. E cada réu tava com um advogado. E só eu de mulher. E a promotora era mulher. E aí, como tava se estendendo muito a audiência, entre a troca dos interrogatórios, porque tinha alguns presos, né, nesse caso, eu cheguei para falar com a promotora e falei com ela que eu queria despachar com ela. Porque iria abrir para alegações finais, eu queria conversar com ela antes. E aí eu falei assim, ô doutora, eu queria saber se teria a possibilidade de me receber, porque eu queria expor presencialmente, né, os fatos aqui, antes das alegações finais. Aí ela foi e falou assim, olha doutora, queria te parabenizar pela sua postura em audiência. Aí eu falei, olha, obrigada. Mas eu não entendi, porque eu não fiz nada de diferente. Tá bem. Só que, na verdade, depois eu me atentei. Os outros advogados, eles ficavam conversando entre eles, mexiam no celular. Inclusive, teve um momento em que o juiz teve que parar a audiência para falar pro advogado parar de ficar trocando mensagem no celular. Porque algumas vezes ele apertou para ouvir áudio e foi alto. E botava no ouvido para ouvir. Então, assim, são coisas simples. Pra mim, é só você fazer o básico. Você estudar o caso, estar preparado, conhecer o processo por inteiro, se preparar, pensar nas inúmeras possibilidades que podem ter na audiência. Porque não dá pra gente ficar com algo, vai ser assim, assim. Não, a gente tem que saber que pode acontecer completamente o contrário. Estar preparado já muda tudo. Você sabe que no penúltimo, se não me engano, penúltimo, ou antepenúltimo concurso da Defensoria, que eu fui examinador, foram 36 aprovados. 30 mulheres. Caramba. E 6 homens. No penúltimo, também teve uma margem superior de aprovação feminina, mas não nessa proporção. E o que me impressiona nisso tudo é que se você fizer uma estatística rápida nas instituições públicas, você tem uma quantidade superior de mulheres comparada aos homens. Por quê? Não vem ao caso, acho que não vale esse debate aqui, mas tudo isso para dizer que no Supremo Tribunal Federal hoje nós temos apenas uma ministra. E nomeações, acabamos de receber uma nova nomeação para o STJ, um homem. Nomeações consequentes, independentemente de quem faz a nomeação, não vamos politizar, são, na grande maioria, homens. Ou seja, o que você nos trouxe no início das referências, que precisa ter mais referências mulheres, eu acho que ainda é uma necessidade. Sim. Ainda é algo novo e acredito que para as próximas gerações talvez já esteja um pouco melhor. Mas ainda Eu não sei se é novo, tá? Eu acho que não é novo, mas o trabalho, infelizmente, é um trabalho de formiguinha, que não deveria ser. Sim. Não deveria ser. Eu vejo que gerações vêm e cadê a representatividade de fato feminina, principalmente para nós aqui, nos nossos tribunais superiores. O STJ é a mesma coisa. São poucas ministras comparado à quantidade de homens, né, de ministros. Sim, mas acredito que isso vai mudar. Vai mudar. Certeza, com acredito certeza. Que sim. A gente tem muitas mulheres muito qualificadas, até a própria doutora Michelle Aguiar, a gente assistiu uma aula dela de investigação defensiva e foi uma excelente aula. Ela é uma excelente advogada e é uma grande referência para mim também. Não falei dela antes, mas ela é uma grande referência. E tem muitos bons nomes. Sério? Caramba. Ela é demais. Ela é sensacional, vem trabalhando muito forte a investigação defensiva. Conversei com o Lucchione sobre investigação defensiva, ela trabalha diretamente com o Lucchione também. É uma grande referência da advocacia. E você disse, Fernanda Tortman, Maíra, Janaína não está advogando, mas é uma grande professora.
Helena que está também no STJ. São grandes referências que eu acho que vocês da NGC, e aí o Conselho precisa convidá-las para estarem sempre juntas. Obviamente que aqui no Defesa em Pauta elas serão... Aliás, já convidei todas, tá? O problema todo é só a agenda. Dani, muito obrigado por esse bate-papo. Eu acho que é necessário aqui no Defesa em Pauta nós colocarmos o dedinho nas nossas feridas, né? Na ferida defensiva, botar os temas mais sensíveis em pauta, botar a defesa no centro desse debate, e eu fico muito feliz com essa parceria da NGC e contigo aqui. Muito obrigada, Denis. É um projeto muito bacana e tenho certeza que a defesa vai ser muito melhor depois do seu podcast. Legal. É isso, ouvintes do Defesa em Pauta, mais um episódio que a gente debate questões sensíveis e necessárias, com o apoio da Lamarck, e até o próximo episódio. Defesa em Pauta, o podcast que coloca a defesa no centro do debate. Com Denis Sampaio, coordenador da comunidade Defesa Plena, e com o apoio da agência de marketing jurídico, Lamarck.